A graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez nessa semana para compartilhar uma palavra, uma orientação vindo da parte de Deus. Jesus disse: se conhecereis a verdade vos libertará. Nós precisamos estar livres. Livres do quê? Livres, de filosofias, de culturas, de práticas que nos afastam da presença de Deus, que nos afastam da verdade. E creio que essa semana, dentro do tema que vamos estar meditando, ela verdadeiramente essa palavra, essa meditação, possa trazer uma liberdade, e essa liberdade que nós temos em Cristo Jesus, para discernir, o que é correto, o que é verdadeiro, daquilo que é mentiroso, enganoso. E nós sabemos que o nosso inimigo usa de astúcia para nos enganar. Vamos meditar um pouquinho nessa semana sobre isso. O tema é um bem que pode se tornar um mal. Salmo 101, versículo 3, a parte A desse versículo diz assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Queridos, nós precisamos entender que as mídias sociais oferecem coisas boas e coisas ruins. O grande desafio é fazer um bom uso desses meios sociais. O que são mídias sociais? O Facebook, o Twitter, Instagram e outros, o WhatsApp. São meios, que muitas vezes estão tirando nós da presença de Deus. Estão nos distraindo demais. E nós precisamos entender isso. O diabo é muito astuto e usa de muitos meios exatamente para enganar o homem e colocá-lo como escravo, bem distante de Deus. Então, essa ação maligna que existe, junto com os interesses comerciais, trouxe muitos efeitos nocivos, efeitos prejudiciais à vida espiritual, a vida moral, a vida física, a vida emocional de um grande número de pessoas. Então nós queremos, nessa semana, meditar um pouquinho sobre isso e destacar alguns desses prejuízos que têm vindo, que têm se apoderado de pessoas, inclusive cristãos. Primeiro que eu gostaria de destacar é a imobilidade. Que muitas tarefas importantes acabam não sendo realizadas exatamente pelo tempo excessivo gastos nas redes sociais. As pessoas estão imobilizadas, as pessoas estão ociosas. A sua atração é tão forte que o tempo passa sem que a pessoa perceba do que está acontecendo. Passam horas, experimenta fazer uma contabilidade do tempo que se gasta nas redes sociais, olhando o Facebook, olhando o Twitter, olhando o Instagram e outras mídias sociais, Quanto tempo nós gastamos também na frente de televisão, olhando muitas vezes filmes, olhando minisséries ou séries no Netflix. Queridos, tudo colabora para a nossa distração. Nós não estamos dizendo sim que tudo é ruim, mas nós temos que ter bom senso, nós precisamos buscar equilíbrio para o uso disso. Até porque o uso excessivo, o uso demasiado disso, não só torna uma pessoa ociosa, imóvel, ela fica parada, ela fica ociosa, como acabam não enriquecendo os seus conhecimentos. Também nem progredindo espiritualmente. O que isso tem acrescentado na minha vida? Eu acho que é um momento de reflexão. O que a WhatsApp, o que o Facebook tem enriquecido minha vida? Ela tem realmente trazido um conhecimento, eu tenho avançado, nós estamos na igreja com o tempo de avançar com esse tema, e nós temos que avançar. Avançar também no quesito de poder filtrar coisas que estão entrando através dos nossos olhos, através da nossa mente. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. A imobilidade é um dos prejuízos que tem trazido o excesso das redes sociais, o uso do excesso das redes sociais. Bem como também podem trazer problemas circulatórios.
Pessoas ficam paradas muito tempo sem atividade física. Vai caminhar, vai andar de bicicleta, né? Vai fazer uma corrida, vai passear, vai para o parque, tenha relações sociais, né? Frente a frente, não somente por via, né, de vídeo ou coisa parecida. Queridos, a imobilidade é um dos prejuízos. O segundo prejuízo, a alienação. É provado, na verdade, por especialistas que a visão é o órgão, né, dos sentidos que mais está próximo ao processo mental. E esse último é o que comanda o nosso ser, ou seja, os olhos, aquilo que entra pelos nossos olhos. Esse, o processo mental aqui é muito mais próximo. Então isso aqui ele acaba trazendo uma ação muito forte naquilo que os nossos olhos estão olhando, estão enxergando. Então isso significa que tudo que é captado através da visão, né, é interpretado imediatamente em nossa mente. Olha como é sensível isso, como é importante. Mateus, Jesus nos dá uma orientação. Ele diz assim: são os olhos da lâmpada do corpo, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz em que está em ti sejam trevas, caso a luz que esteja em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Queridos, os nossos olhos, elas têm uma importância muito grande, tanto que o salmista diz, né? Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Nós precisamos vigiar, porque isso acaba trazendo uma alienação. Alienação é estar separado, né? Eu acostumo os olhos às coisas boas e eles se tornarão bons. O apego excessivo e descontrolado às mídias trazem, queridos, uma separação entre os familiares e, consequentemente, o isolamento, porque cada um se dedica àquilo que se interessa, aquilo que interessa a si próprio. Queridos, quantas pessoas nós temos visto? Esses dias atrás eu estava num restaurante, tinha uma senhora com 2 filhos, um pouquinho maior, talvez 5, 6 anos, e o outro menorzinho, talvez uns 2 anos. Ela botou os 2 na mesa, né, junto à mesa, sentaram junto à mesa, estavam no restaurante. Então elas, o de 5, 6 anos com o seu tablet. E acredite, eu de 2 anos também com o tablet. A criança menorzinha, não havia diálogo. A criança menorzinha com o tablet na frente, sentadinha naquela cadeirinha menor, só fazia isso com as mãos, com os dedinhos, passando o tablet. E a mãe dando comidinha na boca dele, Queridos, que situação, aonde nós chegamos? Quantas coisas têm acontecido? Restaurantes, a gente tem visto muito isso. Pessoas com os notezinhos, com os celulares nas mãos, né? Às vezes sentados numa mesa, mas cada um no seu quadrado. Isso não é da vontade de Deus. Temos que ter muito cuidado. A alienação. Pessoas jovens que têm passado noites, horas a fio na frente de computadores, com jogos, né, acessando redes sociais, tendo diálogos via internet. Pessoas começam a se tornar alienadas. Temos que ter muito cuidado com isso. Outro prejuízo é a mensagens subliminares. O raciocínio lógico e a percepção natural não conseguem captar as informações desse tipo de mensagem. Somente o subconsciente é capaz de conhecê-las. Elas se apresentam por meio de palavras, desenhos, gestos, objetos e até mesmo por reticências. Então, às vezes, nós estamos assistindo coisas e ali há mensagens que a gente não consegue captar pelo raciocínio lógico, mas a mente capta. Nunca me esqueço que há um tempo atrás houve uma divulgação pela televisão, que crianças, mais de 1000 crianças no Japão assistindo um filminho, naquele filme de Pokémon na época, saía um raio de luz assim na televisão. No mesmo momento que raio veio
na tela das televisões, dos televisores. Ali crianças caíram no chão com sintomas de epilepsia. Isso foi divulgado pela mídia. Muitas vezes a gente não está atento, né? São detalhes muito pequenos. Que mensagem veio através daquele facho de luz? Que mensagem tem vindo através, né, daquilo que nós temos assistido, daquilo que nós temos lido, dos vídeos que temos assistido? Queridos, é um momento muito preocupante, é um momento muito difícil que estamos vivendo. Pessoas estão atrás de profecias, pessoas estão atrás de vídeos, de palavras. Queridos, a palavra de Deus, ela está ali para que nós, na nossa individualidade, possamos cavar como um bom tesouro e buscar essas pedras preciosas. Deus quer falar conosco de forma particular, individual. Então, use esses meios. Procure vigiar o que você está assistindo. Procure discernir, ou seja, ter conhecimento, separar daquilo que é bom, daquilo que é mal. Queridos, o diabo tem usado, às vezes, até pessoas, às vezes no nosso meio cristão, missionários, me perdão, mas é isso que eu tenho visto, para desfocar daquilo que Deus tem com propósito. Pessoas estão tão preocupadas com detalhes, com profecias, esquecem que assim, há pessoas que estão morrendo ali fora sem o Evangelho. Nós precisamos focar naquilo que Deus quer que nós venhamos a fazer. É buscar relacionamento, pregar o Evangelho, as boas novas, orar pelas pessoas, orar pela liderança, ser um corpo unido juntos. Esse é o propósito de Deus. Mas não que fique aí perdendo tempo, gastando tempo com muitas coisas que não enriquecem, só trazem confusão no nosso meio. Temos que ter muito cuidado com isso. Infelizmente, muitos crentes acabam espiritualmente doentes e fracos na fé, sem saberem o porquê. Não sabem porquê, mas nós sabemos. Por trás de algumas mensagens existe a apologia, a defesa ao ocultismo. Algumas são ditadas por pessoas, quantas coisas nós estamos vendo escritos, você vê novelas, você vê minisséries, né, que são escritos por pessoas que servem a Satanás e que são criadas para encobrir pecados ou mesmo com o objetivo de provocar a sedução. Temos que ter muito cuidado. A recomendação bíblica é para que não se conformar com o mundo. Romanos 12:2 diz, e não vos conformeis com esse século. Ou seja, não tomar forma desse século, da maneira, dos valores, da maneira de pensar, de ver as coisas. Né? Não vos conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, outro prejuízo, bloqueio mental. Quando nós nos defrontamos com um fato novo, olha que interessante isso, né? A nossa mente recorre à memória. Nós temos um fato novo, uma situação nova. Nossa mente puxa lá na memória, né? A fim de extrair da memória um modelo de ação, né? Para que possamos explicar ou resolver ou reagir ao fato. Fato novo, a mente puxa a memória, algo que já está ali depositado, algo que já está guardado. Então a memória, por sua vez, buscará apoio nas experiências, nos conhecimentos adquiridos durante a vida. Então é ali que vai trazer uma decisão. E aí esse processo todo, mente buscando na memória as experiências para resolver um fato novo. Esse processo chamamos de reflexão. E refletir é produzir, é espelhar, é retratar através da memória. Isso como é importante o que está entrando na nossa mente. Né? A absorver cenas indecorosas, imorais, mentirosas, sensuais e violentas, o que a memória poderá extrair para criar um entendimento que permita a resolução de algum problema? O que ela vai trazer? Ela vai trazer as coisas indecorosas. Há um fato novo, ela vai puxar da memória experiências, daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho como conhecimento. E ali exatamente vai trazer o quê? Cenas indecorosas,
imorais, mentirosas, sensuais e violentas. E aí você acaba tomando uma decisão em relação a isso. Certamente, queridos, essas cenas não lhe proporcionarão condições de achar um modelo de ação que explique ou resolva as situações que você tem que enfrentar no dia a dia. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com tudo isso. Queridos, para nós finalizar, quanto tempo você gasta nas mídias sociais? Quanto tempo você gasta nos canais de relacionamento da internet que são as mídias sociais? Seja no blog, Facebook, Twitter, seja Instagram, seja YouTube. Quanto tempo? Medite sobre isso, faça uma auto-reflexão em relação a isso. Você já faz seleção dos programas, dos vídeos, das lives que você tem ouvido? O que você tem ouvido? O que você tem recebido como verdade? O que os teus olhos têm olhado? O salmista disse, não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Que o Espírito da verdade possa abrir a nossa mente e possamos verdadeiramente discernir o que é bom daquilo que é ruim, daquilo que é mal. Em nome de Jesus, eu profetizo uma mente livre, olhos abertos e poder também a ousadia, com a graça de Deus, de tomar uma decisão e rechaçar, rebater aquilo, né, de que não faz bem, aquilo que tem feito mal à nossa mente, ao nosso coração. Em nome de Jesus, eu profetizo que você seja conduzido pela verdade. Em nome de Jesus. Que possamos pensar e meditar sobre tudo isso nessa semana. Esse é o meu desejo, esse é o intuito dessa palavra. Amém? Que Deus abençoe e fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?